Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma, e é o tempo, e no primeiro domingo da Quaresma, nós sempre ouvimos este evangelho da tentação de nosso Senhor, em todos, tanto no ano A, como no ano B, como no ano C, sempre o primeiro domingo da Quaresma tem como tema esse evangelho. Por quê? Porque nosso Senhor quer nos ensinar como nós podemos viver bem o tempo da Quaresma, para que Ele se apresente ressuscitado na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma. Meus irmãos, durante 40 dias, a igreja inteira, todos nós estaremos mais dispostos à oração, à penitência e à caridade. E precisamos pedir a Deus que nos convença desde dentro, para que nós vivamos de verdade a Quaresma. Porque senão, meus santos, nós viveremos a Quaresma cronologicamente apenas. O tempo vai passando, as semanas vão passando, a Semana Santa vai se aproximando, chega a Páscoa e passa o dia de Páscoa e pronto. Eu não me preparei para receber Jesus ressuscitado. Então, a igreja que nos apresenta esses 40 dias de penitência, inspirados nos 40 dias de jejum, oração de nosso Senhor no deserto, nos mostra então o exemplo de nosso Senhor, para que nós vençamos também os nossos pecados, para que nós vençamos as nossas más tendências, para que nós vençamos o diabo com a graça de Cristo, nosso Senhor. Muito bem. Em todos os pecados, nós veremos que em todos eles, meus santos, em todas as tentações, nós veremos que é apresentada a possibilidade de se fazer a vontade de Deus de uma maneira humana, sem amor. O que o diabo apresenta a Jesus, meus santos, é o que? A possibilidade de não amar a Deus, de fazer de alguma maneira a vontade de Deus, mas a partir da sua lógica, a sua maneira. Ele apresenta a Jesus. É claro que nosso Senhor Jesus Cristo não caiu nessa armadilha, mas se deixou ser verdadeiramente tentado para nos dar o exemplo. Como nós poderemos então ser vitoriosos também nas nossas tentações. Então vamos lançar um olhar sobre cada tentação e aprender da igreja, a partir daquilo que a igreja nos apresenta e da atitude de nosso Senhor, como nós podemos aprender e colocar na nossa vida. Muito bem. A primeira tentação diz que Jesus, depois de 40 dias de jejum no deserto, é interessante, é bom lembrar que a primeira leitura nos apresentou a queda dos nossos primeiros pais. Isto é, no jardim, num local aprazível, agradável, os nossos primeiros pais negaram, pecaram, cederam à tentação, num local não aprazível, num local doloroso, custoso, exigente. O Filho de Deus não cede, obedece a Deus, nele confia e vence a Satanás. Pois bem, então, depois de 40 dias no deserto, aqui, meus santos, nós podemos imaginar 40 dias num local que durante o dia é quente de uma maneira causticante, um local seco, sem umidade, sem muita proteção de sombra, e durante a noite frio. O deserto do Oriente Médio, ele é frio durante a noite. Nosso Senhor durante 40 dias jejuando. Meus irmãos, é de nos dar vergonha
Porque se o Filho de Deus jejuou, nós nos contorcemos e reclamamos com as nossas pequenas penitências comparadas a nosso Senhor. Se o Filho de Deus durante 40 dias esteve ali em oração, numa oração custosa, nós reclamamos quando nós damos um pouco de tempo a Deus. Precisamos, meus santos, pedir a Deus que abra o nosso coração ao seu amor, e precisamos nos esforçar para recebê-lo. Se nós não estivermos dispostos a cooperar com a graça de Deus, e cooperar com a graça de Deus significa esforçar-se, se nós não estivermos dispostos, nós nunca aprenderemos a generosidade e o amor que nosso Senhor hoje nos ensina. Pois bem, 40 dias jejuando, com certeza dormindo mal, comendo, se fazia alguma refeição, uma coisa mínima, quer dizer, sofrimento físico, cansaço, fome, e diz que depois de 40 dias, nosso Senhor experimenta radicalmente fome. Ele sente a limitação do corpo por ele assumido, e Satanás então se apresenta e diz: para que isso? Para que tanto sofrimento? Para que tanto sacrifício? Não precisa disso para amar a Deus. Não precisa disso para servir a Deus. Para que tanta radicalidade? Isso é extremismo até. Você vai acabar se prejudicando a sua saúde. Aqueles raciocínios que o mesmo diabo coloca no nosso coração quando quer nos incentivar à superficialidade. Meus santos, todos nós somos tentados à superficialidade, isto é, viver a vontade de Deus de uma maneira fácil, sem muito sacrifício, sem muita exigência, sem muito custo, isto é, sem amor. Foi isso que o diabo propôs a Jesus, quando disse: transforma essas pedras em pão e come, rapaz. Você está com fome, você vai dar um prazer lícito, afinal de contas, o corpo necessita de comida. O que eu quero aqui apresentar, meus santos, é que o diabo apresentou um raciocínio lógico, algo acessível à razão. E nosso Senhor, Ele não está apenas no nível humano, material, lógico, mas Ele está no nível do amor exigente. Ele poderia, meus santos, afinal de contas, Ele é o Filho de Deus. Ele poderia fazer aquele milagre sem nenhuma dificuldade, mas Ele não vai usar o seu poder em seu benefício próprio. Ele não vai usar o seu poder para fazer algo para si mesmo, mas Ele vai aproveitar aquela ocasião para amar Deus e amar com mais generosidade, amar com sacrifício. Percebe aqui, meus santos, o que nosso Senhor está nos ensinando? De nós também na nossa vida escolhermos, livremente escolhermos aquelas situações mais difíceis para que nós exercitemos o amor, para que nós nos exercitemos no amor. Meus irmãos, 99,99% desta Assembleia quer fazer a vontade de Deus. A grande maioria aqui, eu quase que ousaria dizer que não há ninguém aqui que não queira fazer a vontade de Deus. Só que poucos, muito poucos, estão dispostos a fazer a vontade de Deus conforme Deus, a fazer a vontade de Deus com generosidade, a sofrer para fazer a vontade de Deus. Entende aqui
O que é que nosso Senhor está nos apresentando? Isto é, abraçar a vontade de Deus, mesmo quando dolorosa, e fazer daquela dor ocasião de amor. Jesus poderia livremente fazer aquele milagre e dar ao seu corpo aquele sustento lícito, mas ele foi além. E é isso o que durante o tempo da quaresma, nós somos chamados, ir além da lei e a generosidade, ao amor. Durante 40 dias nós seremos mais generosos com Deus. É a isso que nós somos chamados. E esta graça que nós precisamos suplicar a Deus, porque o nosso coração é egoísta, o nosso coração é preguiçoso, o nosso coração não quer se sacrificar, o nosso coração tende para as coisas materiais, porque a resposta que nosso Senhor dá ao diabo mostra muito bem a tentação que ali está proposta. Quando o diabo diz, transforma as pedras em pães e come, Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus cita a Escritura. Meus irmãos, vocês creem nisso? Você crê nesta palavra? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não diga rapidamente, eu creio. Porque esta palavra, a fé nesta palavra é exigente. Exige uma transformação da sua vida. Dizer que de verdade o homem vive é da palavra de Deus, é dizer que é muito mais importante a vontade de Deus do que a comida para o corpo. É muito mais importante a vontade de Deus, a palavra de Deus, do que os prazeres do mundo, os prazeres lícitos. É muito mais importante a vontade de Deus do que o nosso descanso. É muito mais importante a vontade de Deus do que a nossa saúde. É muito mais importante a vontade de Deus do que o nosso emprego. Você entende o que significa dizer, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus? Os primeiros cristãos, eles criam de verdade nesta palavra, ao ponto que eles perdiam o emprego, porque o cristão, no início do cristianismo, eles não podiam servir as forças, eles não podiam servir o exército, digamos, porque todas as forças militares, elas eram dedicadas a divindades, e os cristãos não podiam adorar outros deuses. Os cristãos não podiam exercer cargos públicos, porque além de serem criminosos, pelo fato de serem cristãos, todas as atividades públicas eram paganizadas, de modo que eles não podiam exercer cargos públicos, e quando descobertos como cristãos, perdiam os seus bens, mas eles estavam dispostos a perder tudo, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você compreende o que significa isso? Você compreende o que significa se você tivesse que perder os seus bens, mas não perder a sua fé? De você perder as suas seguranças econômicas, mas você não perder o seu Deus, e você dizer, como Teresa d'Ávila, quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Deus é o mais importante. Se eu perder tudo e não perder Deus, eu não perdi nada, porque eu tenho tudo. Mas se eu não perder nada, mas perder Deus, eu perdi tudo. Com outras palavras, foi o que nosso Senhor nos disse: quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida, quem perder algo por causa de mim, não ficará sem recompensa, vai ganhar de verdade a sua vida. Meus irmãos, não digamos facilmente, eu creio, Padre, nessa palavra, mas digamos, meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, porque existe uma resistência no meu coração a esta palavra. Ainda me custa, Senhor, renunciar todas as coisas. Pão aqui, meus irmãos, não significa simplesmente o pão de trigo. Pão aqui significa todo prazer,
todo sustento, todo conforto, toda segurança, todo afeto, toda materialidade, tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer. Pois bem, não só daquilo que o mundo oferece vive o homem, mas principalmente da palavra que sai da boca de Deus. Primeiramente, nós somos alimentados pelas coisas espirituais. Primeiramente está Deus, é a primazia de Deus na nossa vida. E sejamos sinceros, não é fácil. Não é fácil, meus santos, viver dando a primazia a Deus. Em primeiro lugar, Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade. Buscar em primeiro lugar alegrar o coração de Deus. Servir a Deus e não ser por Ele servido. Eu quero servir a Deus com a minha vida. Eu quero amá-lo concretamente com a minha vida. Eu quero encher o coração dele de satisfação com a minha vida. É para isso que eu nasci. Não para primeiramente buscar a minha felicidade, buscar a minha realização. Mas vocês compreendem que é necessário fé. Porque humanamente falando, devido à nossa história, a nossa mentalidade compreende de um outro modo. Nós queremos nos realizar neste mundo. Nós queremos realizar os nossos sonhos neste mundo. Quando na verdade nós deveríamos dizer: Senhor, eu quero realizar os teus sonhos na minha vida. Eu quero realizar a tua vontade na minha vida. Eu quero abraçar os teus projetos na minha vida, porque é disso que eu vivo. O meu alimento é fazer a vontade do Pai, disse Jesus. O meu alimento, aquilo que me dá forças, que sustenta a minha vida, é fazer a vontade do Pai. Com outras palavras, é isso que nosso Senhor Jesus Cristo disse. Você compreende que não é fácil? E sabe por que eu estou insistindo para dizer, não é fácil, não é fácil, porque se você compreender que não é fácil, você reza. Você vai compreender que você precisa rezar e suplicar a Deus a graça de um coração convertido, de um coração que ame, de um coração que creia de verdade que o nosso alimento é fazer a vontade do Pai, que o nosso alimento é a palavra que sai da boca do Pai. Senão a gente vive sem rezar, achando até que é santo, achando que é convertido, quando tem um coração duro como a nós, como uma pedra. Então nós precisamos rezar e dizer: Senhor, se necessário for, Senhor, macera, quebra, tritura, Senhor, mas faz-me um homem novo, faz-me uma mulher nova, dá-me um coração que te ame e um coração que creia. E se for necessário, Senhor, colocar a mão e arrancar o coração, faz isso, Senhor. Eu sei que vai doer, mas faz isso por mim, Senhor, porque eu não posso me dar um novo coração. E nem sempre, Senhor, eu tenho forças de pegar o meu coração e te dar, pedindo a graça da troca. Às vezes, nós precisamos pedir: Senhor, faz violência, faz violência. É como uma criança que às vezes se apega a um objeto e o pai sabe, a mãe sabe que aquela faca vai acabar ferindo a criança, mas ela está agarrada. E o pai, com carinho, mas com força, com energia, abre os dedinhos da criança e retira a faca da sua mão, porque não lhe fará bem. E a criança chora, e a criança esperneia, e a criança rola no chão, porque ela queria a faca. Mas o pai sabe que aquela faca não será para o seu bem. Da mesma maneira, nós às vezes temos que pedir isso, dizer: Senhor, eu estou como essa criança. Eu me agarrei ao meu coração de pedra. Eu me agarrei a este coração que não sabe amar. Eu me agarrei a este coração que não quer crer e não quero soltar, Senhor. Por favor, Senhor, faz violência, porque eu não consigo por mim mesmo. Eu não consigo por mim mesmo te dar o meu coração, mas o Senhor consegue, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor tudo pode, e eu te peço essa graça. Eu não consigo por mim mesmo te dar o meu coração, mas o Senhor consegue, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor tudo pode, e eu te peço essa graça. Nós precisamos rezar, olhar a palavra,
ver a grandiosidade da palavra e dizer: Senhor, faz, porque o meu coração é burro, o meu coração é ignorante, o meu coração, a minha mente, a minha alma, o que você quiser dizer que represente você, eu tendo a pensar que a vontade de Deus é secundária, não está em primeiro lugar. É tanto que os meus propósitos quaresmais não foram tão generosos. As minhas orações no tempo da quaresma não são tão generosas. Quem aqui, não é para levantar a mão, é apenas uma pergunta, quem aqui poderia de verdade, que não tem um empecilho real, quem pode acordar cedo e vir à missa? Eu tenho certeza que muito mais gente do que vem. Muito mais pessoas ficam dormindo e poderiam vir à missa, renunciar um pouco do seu sono e fazer penitência, porque afinal de contas, mais importante do que o meu sono é Deus. Mais importante do que o meu descanso é a palavra de Deus. E para nós católicos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, não temos apenas a palavra, mas temos o corpo, sangue, alma e divindade. Temos o corpo de Cristo. Temos o sacramento da confissão. Então, imagine se eu vou faltar à missa durante a quaresma, missa diária, só se de verdade eu não puder. Se eu não posso, paciência, Deus não nos pede coisas impossíveis, mas se nos é possível, padre, mas eu vou ter que me sacrificar. Bingo! Nosso Senhor hoje está nos ensinando a se sacrificar, está nos ensinando a nos sacrificar, porque Ele se sacrificou. Não era necessário Ele passar aquela fome, mas Ele quis fazer a vontade do Pai com amor, com generosidade, e nos chama também a generosidade. Pois bem, diante daquela proposta do diabo, Jesus responde com a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o capeta, que é capeta, mas não é besta, ele vai agora tentar Jesus com a palavra de Deus. Ele agora diz: epa, que o negócio aqui esquentou. Então ele diz: olha, está escrito na Bíblia, na palavra inspirada, que Deus cuidará de você, que Deus não permitirá que nada de mal lhe aconteça. O diabo está citando o Salmo 90 a 91. Salmo bonito. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. E mais à frente: nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem, haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir na alguma pedra. O diabo está citando o Salmo para Jesus. Parece até que a proposta dele é piedosa, isto é, lança-te daqui de cima a baixo. Você confia em Deus? Confio. Então faça isso, porque Deus vai estar lá na palavra, Deus vai cuidar de você. Se você for mesmo filho de Deus, você vai fazer isso e Deus vai te salvar. Porque está lá também no livro da sabedoria, no capítulo 2, no versículo 18, Sabedorias, capítulo 2, versículo 18: se o justo for filho de Deus, Deus o amparará, Deus vai cuidar dele. Então, faça isso. Isto é, parecia que o diabo estava apresentando algo bom, chamando Jesus à confiança, quando na verdade era uma tentação. Nosso Senhor vai e responde com a palavra de Deus. Versículo Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Aqui no Evangelho, o versículo 7. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Isto é, o diabo estava querendo que Jesus, de alguma maneira, forçasse Deus a fazer um milagre. Primeiramente, forçou Jesus a fazer um milagre, transformar as pedras em pães. Não conseguiu. Agora está tentando obrigar Jesus a obrigar o Pai. E Jesus diz:
eu não vou obrigar o meu pai a nada. Eu não vou exigir do meu pai nada. Eu tenho direito. Eu sou filho de Deus. Eu tenho o direito de ser guardado pelos anjos. Mas eu não vim aqui pedir os meus direitos. Eu vim ao mundo para amar. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Não é essa a palavra de nosso Senhor? Quando entra no mundo, segundo o autor da carta aos Hebreus, quando Deus entrou no mundo, Ele disse: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. Eu não vim exigir os meus direitos. Assim somos nós. Nós não estamos aqui neste mundo para apresentar a Deus as nossas credenciais de filho e exigir que Deus faça isto ou aquilo. Nós estamos aqui para amar. E se Deus então me apresenta este caminho eu aceito e digo: Senhor, seja feita a vossa vontade na terra como ela é feita no céu. Eu não vou te obrigar a me servir, eu é que te servirei. Aqui é importante, meus santos, que constantemente nós somos tentados a querer obrigar Deus a nos servir, aos nossos gostos, à nossa vontade. Então eu me lanço aqui de cima e eu estou obrigando a me servir, cuidando de mim. Não, Senhor, eu é que sou o teu servo, tu és o meu Senhor, eu é que devo te servir, tu é que deves ser servido por mim. Eu, Senhor, é que vou renunciar à minha vontade para fazer a tua. Percebeu, meus santos, que pode ser até bonito falar, mas não é tão bonito assim viver? Não é fácil. Isto é, nós a cada dia atualizarmos esta verdade. Senhor, eu é que te sirvo. Não, Senhor, eu é que quero fazer a tua vontade. É quase que uma exigência. Sabe aquilo quando você vai visitar alguém para um almoço, e aí você vai, depois do almoço fica aquela pilha de pratos, né? E a visita vai e se adianta para ajudar a recolher os pratos, a lavar os pratos. Você diz: não, por favor, não. Você quer demonstrar o seu amor àquela pessoa fazendo sozinha aquele trabalho. Não, pode ficar sentado, você está aqui para ser servido. Você é visita. Pois bem, porque é uma demonstração de amor que nós damos àquela pessoa. Da mesma maneira, nós precisamos amar a Deus. Não, Senhor, não precisa me dar isso. Não precisa me dar nada, Senhor. Eu quero apenas ter-te um dia no céu. Aqui neste mundo, eu quero viver de fé. Eu quero... Para o justo vive de fé, para mim basta a fé. De modo que quando Deus nos der algumas graças sensíveis, nós iremos nos alegrar. Mas quando Ele não nos conceder, nós não iremos exigir. Senhor, estou sofrendo, minha oração está árida, cadê o consolo? Estou precisando de consolo na oração, estou precisando de ânimo, de fervor, o Senhor não está me dando? Não, Senhor, que bom, Senhor. O consolo não vem, mas a fé me sustenta e eu continuo rezando. A vontade sensível não vem, mas a vontade iluminada pela fé e arrastada pela vontade agraciada me traz a missa, me leva à oração, e eu não vou pedir a Deus consolação nenhuma. Não precisa, Senhor. Não precisa. O que o Senhor me dá já é mais do que suficiente. Já é infinitamente mais do que eu mereço. O Senhor me dá o seu corpo e o seu sangue. O Senhor me dá o seu perdão quando eu injustamente peco. Todo pecado é uma ingratidão, é uma injustiça. O Senhor me sustenta com a sua graça. O Senhor me concede os seus anjos para que me guardem e me protejam. O Senhor me deu uma mãe, Senhor. Que misericórdia, que mãe. O Senhor me deu a graça de ser teu filho e de viver contigo no céu e de experimentar a tua vida, ser participante da tua natureza divina. Meu Deus, o que é mais que eu posso exigir? Consolações neste mundo? Não, Senhor, não quero te obrigar a nada. Seja feita a vossa vontade na terra como ela é feita no céu. O Senhor sabe o que é o melhor para mim. E eu aceito, Senhor. É isso que Jesus está nos ensinando. Quando Ele vence o diabo,
nesta segunda tentação. E é nisso que nós precisamos nos exercitar na nossa oração de um modo todo especial neste tempo da quaresma. Percebe, meus santos, que não é bolinho, que o nosso coração precisa muito ser convertido, que existe ainda muita coisa desajustada dentro de nós? Pois bem, o diabo então viu que não conseguiu e veio com a última tentação, sem dúvida a mais grosseira. Apresenta a Jesus todos os reinos da terra e diz: olha, você não vai ser rei? Nós cantamos na aclamação: Jesus, Jesus Rei, o nosso padroeiro é Cristo Rei. Ora, você não vai ser rei? Pois bem, se você se ajoelhar à minha lógica, se você aceitar o que eu estou propondo a você, você será rei de uma maneira fácil, sem sacrifício. Você não precisará ser rei na cruz para ser rei de verdade. Você vai ser rei à minha maneira, do meu modo, sem sacrifício, sem penitência, sem exigência. E Jesus escolhe ser rei segundo a vontade do Pai. Eu adoro o Pai, eu adoro a Deus, eu adoro ao meu Pai e não a ti, porque está escrito: só a Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Afasta-te de mim, Satanás. Aqui nos vem à mente aquela mesma palavra que Jesus disse ao diabo na pessoa de Pedro: os teus pensamentos não são como os pensamentos do Pai. O que eu quero para a minha vida é o que o Pai quer, o que Deus quer, o que a palavra ensina. Não as facilidades que o mundo apresenta, não as facilidades, as ilusórias facilidades que o pecado apresenta. Eu quero a vontade de Deus, mesmo que seja crucificada. Eu quero a vontade de Deus, mesmo que seja exigente. Eu quero a vontade de Deus, porque é diante da sua vontade que eu me prostro, e é a Deus de quem provém esta vontade, a quem eu adoro. Meus irmãos, ouvindo este evangelho, ouvindo a homilia, e digo isso a partir de mim mesmo, isto é, eu estou ouvindo o que eu estou falando, e eu reconheço, meus santos, que nós precisamos rezar constantemente e dizer: meu Deus, aumenta no meu coração a fé nesta palavra, que eu creia de verdade, Senhor, mas uma fé que mova as montanhas de dentro do meu coração, uma fé que me ponha em movimento, não uma fé crença simplesmente, uma fé, isto é, um assentimento intelectual, isto é, eu ouço e digo: é verdade, mas não movo um dedo, não é suficiente, eu preciso ouvir e o meu coração precisa se mover, eu preciso ouvir e preciso dizer com todo o meu ser: é isso o que eu quero, e é por isso que eu vou batalhar. Eu vou começar a partir de amanhã, Senhor, já a colocar, ou melhor, a partir de hoje. Que negócio de amanhã? Parece até que quem vai dizer que vai deixar de beber que para amanhã. Não, vou começar hoje, Senhor. Hoje eu já vou começar a colocar em prática primazia de Deus. Em primeiro lugar, a vontade de Deus. Em primeiro lugar, a vontade do Senhor. Ah, Padre, mas eu não sinto força. Então vou pedir força. Já vou começar a primazia de Deus pedindo força, dizendo: olha, Senhor, eu sou tão fraco, eu sou miserável, eu sou uma lesma, Senhor, eu sou uma lesma, eu não tenho movimento interior nenhum, mas o Senhor pode me transformar num cavalo de corrida. Eu sou uma lesma, uma tartaruga, mas o Senhor pode mudar esse meu coração. Eu sou um egoísta, Senhor. A minha preguiça não é apenas física, é preguiça do coração. Eu vejo que amar empenha demais. Amar a Deus é exigente demais. E eu sou egoísta, Senhor. O Senhor pode, Senhor. O Senhor pode, Senhor. O Senhor pode transformar esse meu coração. Então me dá um coração novo, Senhor. E eu prometo que eu vou me esforçar, porque é a nossa cooperação.
Mas nós precisamos agora, já nesta Santa Missa, cada um já pedir a Deus que retire do seu coração as idolatrias, as preguiças, o egoísmo, a resistência, a falta de fé, a falta de amor, o apego, tudo aquilo que não é do agrado de Deus, que nos leva para longe de Deus e que nos impede de viver a liberdade que o Senhor nos alcançou e o que o Senhor quer que nós vivamos já desde agora neste mundo. Que hoje, meus santos, fortificados pela intercessão de Nossa Senhora, iluminados pelo exemplo dos santos, supliquemos a Deus esta graça. Eu vou agora me sentar, nós não iremos rezar já o creio, agora não, que eu quero dar 1 minuto que seja, para que cada um aqui, todos aqui, supliquemos a Deus de verdade, reconhecendo as nossas misérias, mas pedindo a Deus de verdade a graça de um passo em direção a Deus, para que nós enchamos o coração de Deus de alegria com este pequeno passo de conversão e voltemos para casa com a força maior da graça de Deus em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.